Boa noite a todos, Pai de Jesus. Que bênção, né? Estarmos aqui juntos para orar, bendizer, glorificar ao nosso Deus. É sempre motivo de alegria estarmos reunidos para juntos estarmos com o Senhor. Que seja assim até a volta de Jesus, como sempre lembra o Dedé, ou até o nosso encontro a Ele, né? Que nós possamos perseverar na nossa caminhada com Ele. Como o Natanael falou, é a nossa última mensagem dessa série de mensagens, Caminhando com Deus. A primeira mensagem foi Caminhando com Deus em uma vida devocional. Nós entendemos que a nossa vida, ela tem que estar sempre dedicada ao Senhor, todos os dias. Deus está conosco todos os dias. É só lembrar lá de Jesus em Mateus 28, que Ele vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na segunda mensagem, foi falado sobre caminhando com Deus em meio às lutas. A gente lembrou aqui do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E na última quarta-feira, caminhando com Deus em meio às conquistas. O nosso Deus é o Deus que tem nos dado vitória, e essa vitória que não pode ser tirada de nós. Eu lembro aqui de Romanos capítulo 8, que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. E hoje o tema será caminhando com Deus até o céu. Até o céu. Olha que bênção maravilhosa. Eu quero caminhar com o Senhor até o céu. Paulo, escrevendo aos Éfesos, a igreja em Éfeso, aos Efésios, ele vai dizer que nós já somos, ou já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós não iremos para o céu, nós já somos participantes dos céus, mas é necessário estarmos com o Senhor como cidadãos dos céus, caminhando com Ele, até definitivamente estarmos na presença do Senhor. O texto que nós vamos estar meditando é esse que foi lido agora, Filipenses capítulo 3, até o capítulo 4, versículo 1. Só para contextualizar, Filipos foi a primeira igreja no continente europeu. Paulo e Silas estavam na sua viagem missionária, estavam com perspectiva de chegar à Ásia, quando Paulo recebe uma visão, né, uma direção do Espírito Santo, e dizendo para ele ir para Macedônia. E foi aí que Paulo foi para Macedônia. Chegando na Macedônia, ele não encontrou sinagoga lá, foi para um local onde possivelmente as pessoas estavam reunidas, à beira de uma lagoa, de um rio, de um local assim, e lá encontrando uma vendedora de púrpura, conhecida como Lídia, que não era daquela cidade, era de Tiatira, mas ela recebeu bem Paulo, Silas, Lucas, insistiu e convidou para eles permanecerem na casa dela, e lá ela foi convertida ao Senhor. Ela passou a andar com Jesus, a caminhar com Jesus, e certamente através dela o evangelho chegou em Tiatira, que fica na Ásia, que Paulo e Silas queriam ir, que Deus não permitiu, dizendo: não, vai para Macedônia. Deus traça, os homens fazem o plano, mas é Deus quem realiza, né? Deus é que traça os caminhos. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. E é interessante que quando chegou o evangelho no continente europeu, e lá houve conversão, e muitas pessoas se converteram a Jesus, o carcereiro. E nós sabemos que da Europa, onde saiu muitos missionários espalhando o evangelho pelo mundo, continente asiático, continente da América do Sul, América Central, América do Norte, a Oceania, enfim, de lá saiu missionários para vários lugares do mundo. E tudo começou na casa de uma mulher que era vendedora de púrpura, que insistiu que Paulo, Silas e Lucas ficassem na casa dela. Paulo, ele escreveu esta carta com o propósito de expressar a alegria
por todo o amor e consideração que aquela igreja demonstrava para com ele. A igreja de Filipe era uma igreja que estava sempre apoiando Paulo em suas viagens, tanto com orações, tanto com palavras, como também até com ajuda financeira, para ajudá-lo a se manter aonde ele estava pregando o evangelho. Então ele escreve com esse propósito, né, de falar a sua alegria, de expressar a sua alegria, mas também ele escreve para expressar a sua preocupação com todos que estavam passando por dificuldades, que aqueles irmãos estavam enfrentando lutas e dificuldades. Os filipenses enfrentavam a perseguição, capítulo 1 do versículo 27 ao 30, eles enfrentavam pressões de falsos ensinos, capítulo 3, eles enfrentavam conflitos dentro da igreja, capítulo 1, versículo 27, capítulo 4, versículo 2 e 3, então Paulo escreve com esse propósito, né, de ajudar a igreja a resolver esses problemas, as suas dificuldades. Então, nesse capítulo 3, nós vamos estar meditando sobre uma exortação que Paulo faz e pede para que os irmãos mantenham-se alegres no Senhor, e também exorta a terem cuidado com os falsos mestres e também a viverem firmes, prosseguindo, caminhando para o alvo da salvação. Então gostaria que pudéssemos aqui extrair algumas atitudes, perceber algumas atitudes importantes para nós, que assim como os filipenses, nós também, que estamos em Cristo, caminhando para o céu. Assim como os filipenses recebem essa carta de Paulo, Paulo exortando e ajudando eles a caminharem para o céu, né, para a salvação, para a vida eterna, assim também nós possamos aplicar e perceber essas atitudes para as nossas vidas. Quais são essas atitudes? A primeira atitude é logo no início do capítulo, versículo 2, Paulo vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, nessa caminhada com Deus até o céu, Paulo ele recomenda aqueles irmãos que tivessem cautela, que fossem cautelosos. Por 3 vezes Paulo usa esse verbo, essa expressão, acautelai-vos. Sempre quando se tem uma ênfase, ou quando o escritor ele quer dar uma ênfase em algum assunto, ele repete. E Paulo aqui por 3 vezes ele repete isso: acautelai-vos primeiro dos cães. O que seriam esses cães? Alguém que poderia dar uma sugestão? O que seriam esses cães? Acautelai-vos dos cães. Não sei se a sua versão traz uma expressão diferente, eu creio que não, porque a palavra que vem lá no grego só traz a ideia de cão mesmo. Ninguém lembra de nenhuma expressão da Bíblia falando sobre isso? Alguém lembra de 2 Pedro capítulo 2, versículo 22? Quem lembra? O cão que volta ao seu próprio... Ninguém lembrou? Lembraram? Então, quando Paulo está usando essa expressão cães, para eles havia um sentido. Ou se referiam dessa forma aos gentios, os gentios que viviam afastados de Deus, ou aqueles que haviam se convertido, mas haviam voltado atrás. Pedro, ele lá na sua segunda carta, ele vai usar essa expressão: aquele que volta atrás, aquele que conhece o caminho do Senhor e volta atrás, ele é comparado ao cão, ao cachorro que volta ao seu próprio vômito. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que nessa nossa caminhada em Cristo Jesus, nós precisamos ter cuidado
com pessoas que desistiram da caminhada, que retrocederam na fé, que abandonaram a fé em Cristo Jesus. Por quê? Alguém sugere? Por que devemos ter esse cuidado? Podem falar. Por que devemos ter cuidado? Quando ele diz, tenham cautela, sejam cuidadosos com os cães, com essas pessoas que voltaram atrás, que abandonaram o Senhor, que não mais caminham com Deus. Nós somos influenciáveis. Nós recebemos influências. É da natureza humana. E é por isso que Paulo está recomendando aqueles irmãos que tivessem cuidado, que não se deixassem influenciar por essa atitude errônea de abandonar o Senhor, de desistir da caminhada. Quem não já pensou em desistir porque algum irmão que tinha influência na sua vida abandonou? Tem gente que é assim, de repente determinada pessoa tem influência na vida dela e abandonou a fé. E aí a pessoa fica desmotivada, desanimada, tendenciosa a seguir esse caminho. E Paulo está dizendo, cuidado para que isso não aconteça com vocês. Sejam cautelosos quanto a isso. E ele vai dizer também, acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos maus obreiros. O que seria isso? Alguém sugere também? São aqueles que estão fazendo a obra, obreiros, servindo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, alguém lembra? Pode citar aí. Alguém lembra? Paulo recomendando a Timóteo, procura apresentar-te. Estão dormindo todo mundo? Procura apresentar-te como obreiro. Ninguém lembra? Aprovado. O que Paulo está pedindo a Timóteo é que ele procure apresentar-se como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando ele diz acautelai-vos dos maus obreiros, são, por exemplo, aqueles que ele cita lá em 2 Coríntios, capítulo 11, aliás, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai dizer que, deixa eu só olhar aqui o texto aqui para 1 Coríntios capítulo 15, não, 11:3, peraí, 2 Coríntios 11:3, é quando ele vai estar falando dos que se dizem superapóstolos. 2 Coríntios 11:3. Diz assim, leu 13: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, quando ele se refere acautelai-vos dos maus obreiros, ele está se referindo àqueles que, servindo ao Senhor, são mau exemplo. São pessoas que precisamos ter cuidado para não cair na mesma prática, no mesmo erro. Nesse caso aqui de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo estava sendo, a sua condição de apóstolo estava sendo colocada em xeque. Muitos chamavam Paulo de falso apóstolo, e Paulo escreve essa carta defendendo o seu apostolado.
E Paulo vai dizer que esses se diziam os superapóstolos. É isso que ele vai dizer, que na verdade eram maus obreiros. Eram maus obreiros. E aí Paulo repete 3 vezes: cuidado, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. E também por último ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, aqueles que queriam que os cristãos fossem circuncidados, que passassem a observar a lei, que vivessem um legalismo. Paulo está dizendo: cuidado. Era esse tipo de situação que estava na igreja, e que Paulo pede para aqueles que estão caminhando com Cristo Jesus, capítulo 3, falando de perfeição, pela busca da salvação, pela busca da pátria celeste. Tinha esses problemas pelo caminho. Na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos ter cuidado, ser cautelosos, ser cuidadosos, ser diligentes, ser atentos. Porque se não formos atentos, se não formos cautelosos, se não formos diligentes, certamente nós poderemos nos desviar do caminho da verdade. Do caminho da verdade. Nós podemos abandonar o caminho do Senhor. Nós podemos deixar de caminhar, de andar com Deus, para caminhar com os homens. Observe aqui o que estava acontecendo com esses irmãos do primeiro século, quando estavam querendo impor a eles o legalismo. Não, para poder ser salvo em Cristo, você tem que ser circuncidado, tem que seguir a lei de Moisés. Se eles seguem esse ensinamento humano, eles estavam deixando de andar com Deus, de seguir a Deus, para seguir aos homens. Precisamos ter cuidado, ser diligentes, ser cautelosos, estar atento àquilo que a palavra nos ensina. Precisamos ter esse cuidado na nossa caminhada com Cristo Jesus, irmãos. Um dia, nós que temos tomado a decisão de seguir a Jesus, nós seguimos a Jesus, nós dissemos: Jesus é o Senhor de nossas vidas. Nós deixamos para trás um caminho que não conduzia para a vida eterna, para poder seguir esse caminho que conduz para a vida eterna. Esse caminho, ele devemos prosseguir todos os dias. Todos os dias devemos decidir em nossos corações caminhar com Deus. Sem estar em Cristo, nós jamais conseguiremos chegar aos céus. Jesus é o que? É o caminho. Nós estamos com Jesus no caminho para o céu. E para isso nós devemos ser cautelosos, cuidadosos, diligentes, atentos àquilo que o Senhor nos direciona para as nossas vidas. Segunda atitude que Paulo recomenda, do versículo 12 a 15, ele vai dizer: prossigam, caminhem em busca do alvo. 3, do 12 ao 15. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com aquilo que já alcancemos. Prossigam, caminhem em busca
do alvo. Paulo ele diz que prosseguia para conquistar, mas para isso ele se desprendia das coisas que o impedia de avançar nessa busca. Ele vai falar a respeito daquilo que ele deixou para trás, que porventura ele pudesse se gloriar a sua condição de judeu, né? Filho de Benjamim, da tribo de Benjamim, circuncidado, segundo a lei fariseu, zeloso, títulos de honra para ele, como um judeu. Ele disse que tudo isso ele considerou como esterco. Ele abandonou tudo isso por amor a Cristo, porque ele começou a caminhar com Jesus, e ele sabe que nessa caminhada ele ainda não chegou lá, mas ele prossegue para o alvo. E nessa caminhada com Cristo ele diz: olha, o meu passado fica para trás. Ele deixou as coisas para trás. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossegue. Na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos entender isso, que é todo dia. É todo dia que Deus nos dá a oportunidade de estarmos vivos. Vamos caminhar com Ele. Não importa para trás, não importa o que você fez lá atrás, de bom ou de ruim, não importa. As glórias e as derrotas não importam, ficou no passado. É o hoje, é agora. Algumas quartas-feiras atrás eu disse isso. Ao nós nos acordarmos, brilhou o sol mais um dia em nossas vidas. Dê bom dia para o Senhor. Agradeça a Deus pela vida que Ele está te dando. E aproveite a oportunidade e diz: Senhor, fica comigo, caminha comigo, esteja comigo. Sinta o prazer de ter Deus em sua vida todos os dias. Não fique se martirizando: mas ontem eu fiz isso, ontem aconteceu aquilo, não sei quando teve aquilo. Deixa o passado no passado. Viva o presente. Prossiga. Paulo usa aqui o verbo prossiga. Prossiga. Não pare. Na nossa caminhada com Jesus não foi uma caminhadazinha de 100 metros. É uma caminhada constante. E Ele está conosco. Lembra mais uma vez Mateus 28? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho. Prossiga. Sinta a presença de Deus na sua vida todos os dias, principalmente naqueles dias maus, principalmente nos dias de luta, principalmente nos dias de dificuldade. Paulo, mesmo sendo alguém que vivia uma vida em fidelidade a Deus, ele sabia que a sua luta, a sua caminhada ainda não tinha sido completada. Ele continuava, mesmo cansado, mesmo preso. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, falando de alegria para os irmãos, ele estava preso. Ele estava preso injustamente por causa de Jesus. Ele continuava cansado, ele continuava preso, ele era ameaçado, ele era rejeitado até mesmo pelos irmãos. Ele continuava na caminhada, ele prosseguia para o alvo. Ele sabia que ainda não tinha chegado lá. Mas tem uma coisa interessante, ele escrevendo lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8, ele vai dizer assim: aqui Paulo já estava sabendo que a sua morte estava se avizinhando, estava chegando, estava bem próxima, era o seu último momento de prisão, a morte já era decretada. E ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte: quanto a mim, Paulo, já estou sendo oferecido por libação,
e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, completei a caminhada, guardei a fé. Desde agora me estará guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, não somente a Paulo, mas também a todos que amam a sua vida, a sua vinda. Todos aqueles, assim como Paulo, que viveram a sua vida nessa caminhada, prosseguindo com Deus, todos esses também receberão essa coroa da vida. Paulo, ele sabia, aqui escrevendo aos Filipenses, que ainda não tinha completado a carreira. Ele precisava perseverar e permanecer. Irmãos, prossiga para o alvo, continue. Não importa se de repente você vai fazer uma análise crítica da sua vida, você percebe suas falhas, seus erros, seus defeitos, seus pecados. Apresente tudo isso para o Senhor. Coloque tudo isso diante desse Deus maravilhoso que nos perdoa. E Ele não só nos perdoa, Ele nos dá a oportunidade de um novo viver. Foi exatamente esse Paulo que escreveu aos Colossenses capítulo 3, de que nós, em Cristo, nós nos revestimos no batismo de um novo que se renova a cada dia. Isso faz parte da caminhada. Aqui não é um que vai chegar para receber a coroa da vida, é todos que perseverarem, é todos que chegarem. O que é preciso? Estar em Cristo, estar no caminho que é Jesus Cristo, é andar com Deus todos os dias, até o céu, até o céu. E aí ele dá uma última dica, aqui ainda no capítulo 3, versículo 17 a 21, que ele vai dizer: prossigam, caminhem, tendo por referência aqueles que estão também prosseguindo em Cristo. Do 17 ao 21, ele vai dizer isso. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Na nossa caminhada, no caso aqui, Paulo pede para os filipenses: olha, sigam o meu modelo, sejam meus imitadores, sejam imitadores também daqueles que são modelo, segundo o modelo que tem em nós. Há boas referências na igreja de homens e mulheres de fé. Não quer dizer que você vai apoiar sua fé neles. A nossa fé, o nosso caminhar é com Cristo. Mas nesse caminhar com Cristo tem eu, tem seu Edi, tem o Dedé, tem muitos irmãos. E nesse caminhar com Cristo, nós estaremos nos animando mutuamente, nos ajudando mutuamente, e olhando e tendo pessoas que são referências para a nossa fé. Porque também, Paulo vai dizer, tem aqueles que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Assim como há aqueles que são referência, há aqueles que são vergonha. Há aqueles que nós não devemos imitar. Há aqueles que são escandalosos, há os preguiçosos, há os mentirosos, há os que andam falhos no caminho do Senhor, os que andam brincando no caminho do Senhor, os que andam vacilando no caminho do Senhor. Paulo diz que esses são inimigos da cruz de Cristo, porque primeiro ignora o que Cristo fez, e segundo, pode também influenciar outros a seguir esse mesmo modelo.
Paulo diz: tenha como referência aqueles que têm sido modelo de fé, modelo de, de conduta, de vida. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 33 a 34, Paulo ele vai dizer assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. O que é que acontecia aqui em Corinto? Algumas pessoas no meio da igreja estavam ensinando que não havia ressurreição, que não há esse negócio de ressurreição. E Paulo escreve o capítulo 15 de Corinto exatamente para refutar esse tipo de falso ensino e, solidificar a verdade da ressurreição de Jesus e, por consequência, a ressurreição daqueles que creem em Jesus. E aí Paulo diz, dá esse alerta: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos saber com quem andamos, quem está sendo referência para nós. Não, mas eu já sou adulto, eu conheço a Bíblia toda, não, eu tenho minha fé. Você já ouviu Paulo dizer assim? Cuidado que está em pé, para que não caia. Todos nós, se não estivermos caminhando com Deus, estamos suscetíveis à queda. Por mais espiritual que você possa ser, por mais conhecedor da palavra que você possa ser, não é à toa que ele repete 3 vezes: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Porque nessa caminhada com Cristo, irmãos, nós somos vulneráveis, se estivermos confiando em nós mesmos ou em outros. Mas se estivermos firmes no Senhor, caminhando com Ele todo dia, aí ninguém toca em nós, não por causa do nosso poder, mas por causa do poder daquele que está conosco. Ninguém toca em nós. Ele diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí ele chama: voltem à sobriedade, chamando lá os coríntios, né? Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E eu digo isso para vergonha de vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34. Nós precisamos buscar essas referências no meio da igreja, irmãos. Sim, porque tem irmãos que me animam na fé, tem irmãos que me ajudam na caminhada, tem irmãos que me socorrem. Lembra que lá no começo da minha fé, eu naufragando na fé, eu sem vontade de estar no culto, sem vontade de estar com os irmãos, e aí eu recebo visita de 3 servos de Deus lá, começa a conversar comigo, começa a me exortar, começa a me animar. E aí eu percebi que não, eu preciso buscar Jesus, porque tinha pessoas que estavam comprometidas, caminhando com Deus, e queriam ajudar outras pessoas que estavam vacilando na caminhada com Deus. O que eu fiz? Olhei para essas pessoas, e elas me ajudaram na caminhada. Elas eram referências na minha caminhada. Elas não eram a base, mas era a referência. A base é Jesus, mas há referências, irmãos. Se aproxime de irmãos que vão estar lhe ajudando na caminhada. Se aproxime de irmãos que vão lhe edificar, que vão lhe fortalecer. E o que Paulo está dizendo: cuidado com aqueles irmãos que vão te prejudicar na caminhada, que só tem reclamação, que só tem crítica, que fala de pecado como se fosse brincadeira, que te incentiva a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Mas Odailson, isso existe? Talvez até você já tenha tido essa experiência de pessoas que não têm compromisso com Deus, e de repente está lá caminhando ao teu lado, e você até se seduz e deixa se levar por essas pessoas. Busque referências, busque pessoas que vão te ajudar nessa caminhada em Cristo Jesus, lembrando que a base, o caminho é Jesus, mas nesse caminho que é Jesus, tem muitas pessoas caminhando do nosso lado. Que possamos ser assim. E por último,
versículo 1 do capítulo 4, Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor, firmes prosseguindo para o alvo, firmes caminhando com Deus. Paulo falava isso para os seus companheiros de caminhada com Cristo Jesus. Escute essas palavras de Paulo também como ele estivesse falando para nós. Portanto, meus amados irmãos, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Irmãos, prossiga na sua caminhada com Deus, não retroceda, não desista, não pare, vença os seus cansaços, vença as fadigas, vença as barreiras, prossiga para o alvo, pelo qual você foi alcançado por Cristo. Você não foi alcançado por Cristo para ficar no meio do caminho, você não foi alcançado por Cristo para fazer uma caminhada de algum tempo, você foi alcançado por Cristo para passar a eternidade com Ele. É por isso que Paulo, quando ele vai falar para esses irmãos, vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Caminhe todos os dias da sua vida como alguém que busca o céu, que não perde o céu como o alvo da sua vida. Não desista dessa caminhada, irmãos. Não caia nas seduções desse mundo, não caia nas mentiras de Satanás, no engano, tudo aquilo que pode nos fazer desviar desse caminho. Amém?